Namastê! No dia de hoje, um vídeo bem especial, com um assunto que eu gosto bastante, né? Sou bem suspeito para falar, mas vamos falar de cura dos ambientes e geobiologia. Uau, quanta coisa a gente tem para falar, né? Vamos começar então. O que é geobiologia? O que é esse nome, Renato, que você inventou da sua cabeça? Não fui eu que inventei, né? Ou que você nunca ouviu falar, provavelmente, porque grande parte das pessoas não ouviram falar ainda o que é geobiologia de fato. E por quê, né? Então vamos lá. Geo, terra, biologia, seres vivos, certo? Esse é um nome que vem, né, de uma origem, de um estudo científico. Não é meu, não fui eu que criei, não fui eu que inventei, né? Não tenho direito nenhum sobre esse nome. Então, geobiologia é um estudo que estuda a Terra com os seres vivos, a interação do planeta com os seres que aqui habitam. Por isso que geobiologia é a cura dos ambientes, ou seja, do ambiente que os seres da Terra vivem, certo? Como é essa troca, o quão saudável, como que somos parte do meio, né? Justamente esse estudo, somos parte do meio, seres vivos inseridos na Terra. Então muitas vezes a gente fala a cura da nossa casa, é a cura da nossa casa. Mas o que é a nossa casa? A nossa casa é um ponto na Terra, é um local da Terra. E nós somos o quê? Uma parte da Terra, porque nós estamos inseridos nela. Isso é importante a gente compreender, né? Que somos um com o local que a gente habita. Então, essa troca ela é muito importante, né? O que eu criei foi a técnica chamada de cura energética e geobiologia, uma técnica criada por mim, registrada por mim, né, com a unificação de diversos trabalhos de cura quântica, espirituais, cura energética, diversas ferramentas de cura que eu ao longo da minha trajetória recebi, utilizei, eu uni todas essas ferramentas e criei a minha técnica que chama-se cura energética e geobiologia, certo? Então são coisas distintas. Vamos falar um pouco então sobre geobiologia, o estudo da geobiologia, estudo da Terra, como é essa troca entre seres vivos e planeta Terra, e da onde isso surgiu. Será que fui eu que inventei? Por que você nunca ouviu falar, né? Por que é tão difícil a gente compreender? E será que é algo místico ou holístico? E não é, né? Esse nome já diz que é bem científico, não tirei de nenhuma, nem da fontes da minha cabeça, né? Vozes da minha cabeça, não tirei de nada místico. Isso é bem científico, a gente tem dados da OMS, vou falar sobre isso também. Mas antes vamos voltar lá na nossa história da humanidade, porque geobiologia é uma coisa muito mais antiga do que a gente imagina. Os nossos ancestrais, eles já faziam geobiologia. Os romanos, eles deixavam os animais durante um ano pastando no terreno antes de construir qualquer coisa, para entender se esses animais estariam saudáveis ou se eles despertariam alguma doença, porque eles já compreendiam que o lugar que a gente vive pode despertar doença, pode ser um local doente. E se eu vou para um local doente, eu também vou adoecer, certo? Então é bem importante a gente pensar nisso. A geobiologia ela nasceu no pós-Segunda Guerra, quando o governo começou a reconstruir as cidades bombardeadas. Os humanos, né, os seres mudavam para aquelas novas edificações, novas casas, novos prédios, e eles começavam a despertar doenças, né? Doenças muito parecidas, um câncer no mesmo local, naquelas pessoas que estavam na mesma coluna. Então eles começaram a perceber que algo estava estranho ali. E obviamente devia estar, porque você não bombardeia uma cidade, reconstrói ela, muda para lá e está tudo bem, né? Na época eles não tinham essa compreensão. Hoje a nossa cabeça já é capaz de entender um pouco mais de que existe uma memória. Você não passa a borracha ali reconstruindo, né? Existiu uma memória. Isso é muito importante a gente lembrar. Quem foi que morou antes nessa casa? Qual foi a história que se passou ali? Então surgiu a geobiologia científica, né? Começaram esses estudos. É muito importante a gente citar também o Dr. Hartmann, que foi um médico que tem grande importância no estudo da geobiologia. O Dr. Hartmann foi quem mapeou e descobriu o que a gente chama de linha Hartmann, né? Que ganhou o nome dele,
Porque ele observava que nos leitos dos hospitais, em alguns leitos, os pacientes se recuperavam melhor e em outros leitos eles só pioravam. Então Hartmann começou a falar, mas estranho, nesse leito aqui o paciente sempre piora e nesse leito aqui a recuperação dele é muito mais rápida. Ele começou a mapear que existiam pontos nos hospitais que eram mais saudáveis e pontos nos hospitais que eram menos saudáveis. Então ele começou a usar aparelhos, né, de frequência e começou a identificar uma malha, né, que são chamadas de linha Hartmann. Na época ela tinha a cada 2 metros, hoje o planeta já se movimenta, essas energias se movimentam, a gente já não pode dizer que é dessa mesma forma, mas que existiam pontos que não eram saudáveis, né, que a gente chama de pontos geopatogênicos, ou seja, é um ponto adoecido. E esses pontos, então, descobriram-se que era onde tinha uma tendência do câncer nascer. Então, nas pesquisas, aonde a cama ficava, nas edificações, aonde estava a cama, por exemplo, se a pessoa tivesse naquele ponto, o cruzamento dessas linhas eram onde surgiam o câncer, tinha uma tendência. Os pontos não eram cancerígenos, mas eles ajudavam a acelerar o surgimento desse câncer. Então, surgiram muitos estudos, mesmo com base em ciência, mostrando que o lugar que a gente vive, ele pode ser muito saudável ou ele pode nos adoecer muito mais rápido. Isso é muito importante. A gente já tem dados da OMS e em 1982 a OMS reconheceu o termo chamado de síndrome do edifício enfermo. Ou seja, esse termo pode ser utilizado quando 20% ou mais dos ocupantes de um edifício apresentam sintomas como fadiga, dor de cabeça, tosse seca, coriza, ardor nos olhos, e esses sintomas somem quando a pessoa se afasta do edifício. Então, a OMS reconheceu que é possível classificar uma edificação, um edifício, um prédio, uma casa, um comércio, como um edifício enfermo, um edifício doente, quando 20% ou mais dos ocupantes apresentam esses sintomas. Isso é um fato científico, isso é muito comum e isso surgiu porque eles começaram a identificar que não é possível, né? Todo mundo começa a ficar doente num edifício e quando essas pessoas se afastam, os sintomas somem. E uma taxa acima de 20% já é considerado que o edifício está doente. Esse edifício precisa de um tratamento, então, que a gente chama-se então de geobiologia. Nós chamamos de geobiologia. Eu criei a minha técnica que chama cura energética e geobiologia, que é através de instrumentos quânticos e espirituais, engloba também a parte espiritual, porque ela não pode ser ignorada, né? Se a gente voltar nessa história do pós-Segunda Guerra, a gente consegue perceber que a ciência conseguiu mapear muitas energias que eram nocivas para essas pessoas, mas existia uma questão espiritual, existiam almas desencarnadas com aqueles bombardeios que também faziam as pessoas dessas edificações adoecerem. Então é importante a gente juntar, porque não adianta a gente curar só aquilo que a ciência estava estudando e identificando, se a parte espiritual não for resolvida. Se a gente for pensar, o que eu mais pego é caso espiritual, gente. As pessoas, elas ignoram, elas preferem não acreditar. Eu recebo cada absurdo de mensagem que eu falo, meu, como que você está nesse lugar ainda? Né? A pessoa que comprou uma casa que era uma casa que tinha rituais satânicos. Um hotel que os hóspedes pedem o reembolso, saem correndo do hotel porque alegam que tem almas com olhos vermelhos perseguindo eles durante a noite. Gente, isso não pode ser normal. A gente não pode normalizar isso, falar que é loucura da cabeça dos outros. A partir do momento que é mais de um hóspede, se for um hóspede, beleza, pode aceitar que é da loucura dele. Mas são anos que o hotel vem relatando isso. Como que a gente ignora isso? Não pode ser ignorado, porque isso é grave. É uma doença, o local está doente. Existe uma questão ali, todas as pessoas que vivem ou trabalham naquele lugar, no local, vão ser levadas e vão começar a adoecer, porque você está ignorando uma crença sua. Você fala, deve ser loucura, né? Todo mundo fala. Eu recebo cada absurdo e eu falo para as pessoas, meu, por que você está dormindo nesse lugar ainda? Nem eu quero pegar para trabalhar nesse lugar.
Porque a gente tem que identificar essas coisas e levar a sério, né? E não achar que é loucura da cabeça das pessoas. Pode ser loucura de uma pessoa, mas quando é mais de uma, passou de uma, mesma coisa, hóspede sendo é, perseguido por espíritos, você não pode ficar sem fazer nada. Você precisa resolver. Isso é muito comum, acontece bastante, né? Eu sou suspeito de falar porque o que eu mais recebo são esses tipos de relato. Né? E a gente já tem esses dados da OMS, a medicina integrativa já reconhece a geobiologia já é falada em congressos médicos, os médicos estão compreendendo que é importante a gente também curar o lugar que a gente vive, não adianta a gente ficar tratando só o paciente se a doença está sendo causada pelo lugar que eu moro, porque essa doença vai voltar, eu vou ficar enxugando gelo. Entendem a importância da gente se levar a sério? Então, geobiologia, gente, não é limpezinha energética da minha casa, não é deixar minha casa good vibes. É tratar o local que eu vivo, porque esse local pode estar gerando doença para mim. Pode estar gerando muitas outras distorções, repetições de padrões, pode ter uma questão espiritual. E às vezes eu não estou nem me dando conta que esses sintomas estão sendo causados pelo lugar que eu vivo. Né? Eu tenho muitos relatos de pessoas que melhoram a qualidade do sono, que melhora a ansiedade, melhora a relação dos casais. Nossa, o que eu tenho de casal que fala, cara, a relação com meu parceiro ou com minha parceira melhorou absurdamente. A geobiologia é um trabalho que abre muitos caminhos, né? Porque eu já insiro nela a constelação. Então, muitas vezes, a gente tem um karma com esse local, ou a gente foi atraído por esse local por uma repetição de padrão, por uma distorção que eu tenho. Então, eu tenho uma distorção em comum, uma tendência a repetir um padrão, e aquele local tem essa memória também. Então, eu vou ser atraído para ele e eu vou continuar sendo atraído. Uma vez a pessoa me relatou que ela se mudou para uma casa nova com um marido novo e tinham marcas de faca na porta, porque o casal que vivia lá brigavam com faca. E ela terminou, o casamento dela durou nem 2 anos. Porque você vai repetir aquela história. Toda essa memória ela fica guardada. Por isso que a geobiologia é um trabalho quântico espiritual. Ela pode e eu recomendo que seja feita à distância, né? Eu já atuo em mais de 6 países com geobiologia. Tenho muitos relatos, não preciso ir até esses países para fazer, as pessoas me relatam coisas incríveis, né? Porque a gente cura um ponto na Terra. Isso é muito importante. E isso também gera mérito para a gente, porque mesmo que você não seja o proprietário desse local, mesmo que você não vá ficar nesse local, você está curando um ponto na Terra. Não é só para você, é para todo mundo que vive aqui, é para os seus vizinhos, né? Porque a energia ela contamina. Então, se você cura um ponto, o seu bairro vai ser afetado, a sua cidade vai ser afetada, o planeta vai ser afetado. Então, é um servir muito grande, é um trabalho de extrema importância para o planeta, porque muitas vezes o bairro também nos afeta. Eu fui atraído por aquele bairro porque eu precisava viver experiências em comum com aquele bairro. E quando eu curo isso, eu vou ser atraído para um novo lugar, para viver outras experiências mais elevadas ao meu ser. Muitas vezes o condomínio. Então, se eu estou vibrando, se eu estou muito adoecido, vibrando muito na doença, pode ser que eu seja atraído para um edifício enfermo, em que as pessoas também vibram muita doença. E aí eu vou me juntar com toda essa energia e vou abaixar, vou junto com essa galera toda. Por isso que é importante a gente perceber isso. Na hora de escolher um lugar para eu morar, eu preciso olhar a vizinhança, preciso olhar a rua, preciso olhar o bairro, entender qual é a vibração desse bairro. Uma vez fui chamado numa clínica, numa rua super nobre de Ipanema. Praticamente todas as casas, numa rua, uma das melhores ruas de Ipanema, várias casas abandonadas, totalmente largadas. A vegetação ia entrando assim dentro das casas. E claro que a clínica não estava prosperando, estava com dificuldade financeira, um monte de coisa. Mas o entorno não estava prosperando, as casas estavam abandonadas. Dava para ver ali, ver, não era sentir. Se você olhasse, observasse, nenhuma casa está prosperando. Claro que o problema era na rua, não precisa sentir espírito, dava para saber que era uma questão espiritual.
A gente precisa ter esse senso, gente, de perceber. Um lugar, a Terra é um ser vivo, certo? Qualquer ponto na Terra que não esteja em movimento está adoecido. A gente tem que estar esperto. Casa abandonada, edifícios abandonados, prédios que a empresa faliu. Observe o entorno, isso não é normal. A Terra é um corpo. O que acontece com o seu corpo se tem uma célula ali que não está em movimento? Ela está morta, certo? Essa célula morta vai ser uma área doente no seu corpo, certo? O redor daquela célula vai adoecer, porque aquele é um local doente. Então preste atenção ao seu redor, como estão as casas. Muita casa abandonada, principalmente se for há muito tempo. A natureza é abundante, gente, a natureza cresce, tudo, o universo é expansivo, é expansão. Você piscou, o universo está se expandindo, a gente não sabe nem onde está o fim do universo. O planeta está girando a muitos quilômetros por hora, 3.000 e tanto, se não me engano. O universo é expansão. Se tem algo que não está expandindo, está doente, precisa ser curado. Percebam isso, isso é muito importante. Lugares que estão abandonados, que não se movimentam, que não estão prosperando em expansão, estão adoecidos, porque não estão seguindo aquilo que é natural ao universo, que é crescer e expandir. Então, se a sua vida não está crescendo e expandindo, você precisa se curar. Porque esse é o movimento natural de todas as partículas no universo, de todas as formas de vida no universo. Certo? Então, por isso que é importante a gente pensar nisso, porque eu sou uma parte do lugar que eu moro. Certo? Se eu estou inserido, isso é geobiologia. Eu sou parte desse lugar. Então, tudo aquilo que tem de informação no lugar onde eu moro também vai passar a existir em mim. Tudo que existe em mim vai passar a ter no lugar, certo? Eu vou começar a trocar essa energia com o lugar que eu moro. Até que uma hora esse lugar vai receber boa parte ou quase tudo das energias que eu tenho e eu vou receber boa parte ou quase tudo dessas energias que o lugar tem. Eu dormi num local, eu troquei energia. Motéis, não preciso nem falar. Dormir num motel. É tenso. É tenso. Não tem como eu não falar para vocês. Vocês vão ficar todos desesperados agora. Aprendam a fazer reiki, aprendam a fazer geobiologia. Quando vocês forem pro motel, limpem o motel. Porque imagina o que não tem lá de espírito obsessor, viciado em sexo. Imagina as energias que não tem lá de vício. É grave, gente. Não tem como a gente não pensar. Tudo ao nosso redor é informação. E a gente tem que estar muito atento com o que e onde a gente vai trocar a nossa energia. Onde a gente vai doar a nossa energia e onde a gente vai receber. Porque esse é o sistema, né? Nós somos esse sistema da Terra. Né? Nós somos os neurotransmissores do planeta. Nós somos quem guardamos as informações e trocamos as informações. Assim como o nosso cérebro tem os neurotransmissores, nós somos os neurotransmissores, nós levamos a informação para vários lugares da Terra e para outros neurotransmissores e neurônios. Nós somos quem guardamos essa informação. Então a gente está trocando informação o tempo todo, com todo mundo ao nosso redor, com todos os lugares que a gente vai. Isso é inevitável. Não adianta você falar, tapei o umbigo, tô com um colar de Gans. Não adianta. Você precisa saber que você vai trocar energia. Você tem que ter essa energia para trocar e você tem que estar muito esperto até onde está valendo a pena essa doação de energia. E até onde você dá conta de doar sem ficar com muito pouco. Porque daí você desaba. Certo? Prestem bastante atenção nisso, porque isso é importante, né? Mais dados da OMS. 60% das edificações empresariais e 30% das casas têm potencial de gerar doença. Olha que número absurdo. 60% das edificações comerciais têm potencial para adoecer.
Porque muitas pessoas, um nível de estresse muito grande, muita ansiedade, ar-condicionado o dia inteiro, pouca iluminação natural, não tem ventilação natural. As empresas adoecem muito por causa das condições das edificações também. Não adianta a gente achar que vai se trancar numa empresa, janela, 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 sem iluminação natural, sem respirar ar puro. Vai ficar o dia inteiro lá, pá, mente, 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 cobrança, 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 ar-condicionado, ansiedade. Não vai ter como você ficar saudável. Vai chegar uma hora que essa conta vai chegar. E quanto mais você demorar para pedir a conta, mais cara ela vai ser. Então, acordem, despertem. O desperquete é para isso, para a gente não deixar para depois, porque depois vai ser mais difícil ainda para olhar. Certo? Mais dados da OMS. 70% das doenças que são conhecidas como doenças silenciosas, ou seja, que são assintomáticas ou que os sintomas são confundidos com ansiedade, insônia, tudo isso que são as doenças famosinhas, 70% dessas doenças são causadas pelo lugar que a gente vive. E a gente nem consegue identificar, a gente acha que é comum. Ah, tô muito ansioso, tô dormindo mal. Estresse, envelhecimento precoce, obesidade, câncer, tudo isso, segundo a OMS, não sou eu que estou inventando, pode estar sendo causado pelo lugar que você mora. Porque a gente não olha para isso. Na Europa tem países que você nem constrói antes de fazer a geobiologia. Porque eles sabem das coisas, certo? Então, geobiologia é tratar esse lugar, gente. E tratar esse lugar também é tratar nós mesmos, né? Porque vocês compreenderam que somos um com o lugar que a gente vive, correto? Então, esse foi o primeiro vídeo, só para contextualizar um pouco vocês. Não vou deixar ficar muito longo. Depois eu trago mais conteúdos, porque tem muito conteúdo mesmo. Mas só para a gente começar a compreender o que é cura dos ambientes e geobiologia, qual é a importância disso, né? E o futuro vai precisar desse trabalho. Esse é o meu aviso para vocês, né? Eu formo pessoas já há alguns anos, eu senti esse chamado, eu senti super a importância de levar esse trabalho. Quando eu recebi esse chamado, eu falei, cara, mas ninguém nem sabe o que é geobiologia, por que eu vou trabalhar com isso? Vai ser super difícil, né? E eu compreendi que o mundo ia precisar, né? E aí quando veio o Covid, isso já ficou bastante nítido, porque a gente está conseguindo perceber cada vez mais o quanto a nossa casa influencia, né? Na nossa mente, na nossa saúde física, nos nossos relacionamentos, em tudo isso. Então é um trabalho muito importante que com certeza vai ter muito reconhecimento, muito mercado para quem sente de trabalhar com isso, né? Porque se a gente for pensar, os lugares estão muito doentes, né? Assim como as pessoas, então assim como a medicina, a cura dos ambientes também vai ganhar muito espaço, né? A médio e longo prazo já está ganhando, né? Eu já não tenho agenda mais para esse mês, só para o mês que vem. Tem bastante gente que me procura e não vai ter como fugir disso. Né? Não tem como a gente não despertar para isso, porque o local que a gente vive, ele precisa estar saudável, senão eu não vou conseguir estar saudável. Isso tem super a ver com cura, com medicina, com qualidade de vida, com bem-estar e com despertar, certo? Então esse foi o vídeo falando um pouco sobre cura dos ambientes e geobiologia. Parte 1, talvez grave outra parte, talvez eu faça mais algum falando um pouco mais da minha técnica, que é a cura energética e geobiologia, que aí é outra coisa, eu misturei várias ferramentas, eu que criei, eu que desenvolvi, com base das iniciações que eu recebi, eu criei um trabalho novo, né, com os trabalhos de cura, com o trabalho de constelação, com a importância da gente honrar aquilo que veio antes, dá para falar de ancestrais, e tem muita coisa para falar aqui, tá? Mas eu vou fazer vídeos mais curtos e separando os temas para ficar melhor, para chegar para mais pessoas e que isso chegue para todo mundo, certo? Estamos juntos e até semana que vem. Namastê!